Como eu disse, um versículo só que você deve conhecer super bem. Está lá em Mateus, facinho de abrir. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 5 e o versículo 13. Mateus 5, 13. Deixa eu ver tua Bíblia, cadê? Boa. Nem 50% de Bíblia de papel. Isso está me preocupando, hein? Vou fazer uma campanha de trazer Bíblia de papel para a igreja, hein? Mateus 5, 13. Amém? Vamos ler junto? Vamos ler aqui, ó, nessa tradução aqui, ó. 1, 2, 3 e... Vocês são... Vamos de novo? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Mas continua o texto. Continua aí. Continua, aqui não tá, mas o texto continua na tua Bíblia, não continua? Não servirá para mais nada, não é isso que está escrito aí? Essa tradução aqui está faltando texto, hein? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigada. Obrigada pela tua palavra, Jesus. Obrigada, Espírito de Deus, porque ela é a luz para o nosso caminho, Jesus. É a lâmpada para os nossos pés. E eu oro, Espírito de Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento nessa noite, que a sua voz seja ouvida nesse lugar e nenhuma outra, Jesus. Expande o nosso entendimento, bagunça alguma coisa em nós essa noite, para que a gente saia daqui decidido a ser aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pensa comigo. Uma caneta, ok? Pensa aí numa caneta. Acabou a carga da caneta. Tu já pegou uma caneta, tentou usar uma caneta e não tinha carga? Imagina, você tá ali, ó, precisa dela, levou pro Enem, não testou, nunca vai acontecer um negócio desse. Mas vai que, na hora que tu precisa da caneta... Não, peraí, é o papel. Não tira a foto eu mexendo nesse meu braço, não vai ficar legal não. Risca de um lado. Já fez isso, gente? Não, não é possível. Caneta é nova. Risca de outro. Risca de outro. Acabou a carga. Serve pra quê? Nada. A gente às vezes prende aqui a caneta aqui, ó, bota no cabelo. Meninas de cabelo grande, usa. Mas, cara, não tem carga. Você faz o que com essa caneta? Cara, com raiva no coração, que eu precisava de você. Quero essa caneta mais também. Joga fora. Até a caneta de estimação. Meninas gostam de caneta de estimação. Eu adorava. Eu tinha várias coleções. Eu adoro esse negócio de canetinha. E aí, chateada, porque a caneta da coleção a gente não usa. E quando tu vai usar, não tem carga, que ela tá guardada há tanto tempo que também não tá prestando pra mais nada. Joga fora. E o que Jesus tá dizendo aqui é mais ou menos isso. Presta atenção. Ele está usando uma metáfora muito profunda. E semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. Jesus adorava conversar e ministrar e ensinar usando parábolas. Metáforas que faziam muito sentido para aquela realidade da época. E por isso que eu sempre vou estimular você a não ler só a sua Bíblia por ler. Não é o texto pelo texto, deixa o texto ler você. Eu terminei de ler a minha Bíblia mais ou menos um mês atrás, e comecei de novo agora a partir de Mateus. E esse era um texto bem comum, a gente já leu milhares de vezes, você com certeza já conhece esse texto. Mas eu parei nesse texto e eu fiquei ali pensando sobre ele. Falei, cara, alguma coisa está me chamando a atenção aqui. Por isso que é importante a gente não só ler a nossa Bíblia, passar o olho rapidamente, ler só para dar o check. Leiam querendo entender, aprofundar essa leitura, deixar que a Bíblia, que o texto bíblico leia você também. E o que Jesus está fazendo aqui é usando mais uma vez uma metáfora que fazia muito sentido para aquele contexto e extremamente
profunda. Porque naquele contexto, o sal ele não servia só para salgar a comida como é hoje. Hoje você pega o sal no saleiro para salgar uma comida, certo? Tem um lugar lá na sua casa, na minha casa é assim, fica em cima do armário onde eu coloco todos os temperos e tem lá um pote de sal junto com os outros temperos. E ele serve basicamente para a mesma coisa, dá gosto na comida. E aí, a gente vai lá, pega, só serve pra isso. Você usa o sal pra mais o quê? Pensa aí. Não tá mais nada. Só pra isso mesmo. Mas, naquele contexto, o sal, ele não tinha só essa utilidade. O sal, ele tinha outras funções. Em um tempo que não existia geladeira, e você estudou, e você sabe, essa é uma informação nova para você. O sal era utilizado para conservação de alimentos. Não tinha geladeira naquela época. Então, o sal também era utilizado para conservação. Para além do componente de dar sabor, nem era tão usado para isso. Obrigada, meu amor. Não era nem tão usado para isso naquele contexto. Era muito mais utilizado para conservação de alimentos. E uma outra função do sal naquele contexto, ele também era um agente de purificação, muito utilizado nas ofertas e nos sacrifícios. Isso vai aparecer muito no Antigo Testamento, em vários textos do Antigo Testamento. Aparece o sal, a orientação de Deus para usar o sal em momentos de purificação. Então, Jesus não está usando só o sal. Se fosse só o contexto que a gente entende, que a gente conhece, de dar sabor, já estava incrível, já seria maravilhoso. Mas é muito mais profundo que isso. E o que Jesus está dizendo? Vocês são sal. Jesus está dizendo para aquele povo, é isso que vocês são, sal. E ele continua o texto, e ele continua dizendo, então, se você perde o seu sabor, você deixa de cumprir a sua função principal. Então, se a caneta perde a carga, não funciona mais, ela deixa de cumprir o papel principal dela, que é fazer o quê? Escrever, serve para mais nada. A caneta serve para escrever, é a função dela. Se ela perde a carga, ela perde a função. Se o sal perde o cloreto de sódio, ó, viu? Tô sabendo. É isso? Errei? Tô certa? Tô certa. É possível. Se o sal perde o sabor, o componente importante dele. Falei errado, gente? Vocês estão sacudindo a cabeça por quê? Quer pensar em matéria? Mas desculpa. Estou querendo te direcionar para esse lugar. É só a composição do sal. Não sou química e nem a aula de química isso aqui. Mas é uma composição. O sal tem essa composição, certo? Então, se o sal perde o cloreto de sódio, perde a sua função principal. Então, ele não presta para mais nada. É isso que Jesus está dizendo? É isso que Jesus está dizendo? Pois então, se o sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada. É isso que Jesus está dizendo? Foi isso que Jesus disse? Está lá na Bíblia isso? Tu leu o texto direito? Olha o que Jesus vai dizer. Volta lá. Se o sal perder o seu sabor, como que a gente vai restaurar? Não servirá para mais nada, exceto que tu é bom de português e você sabe o que essa palavra significa, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então Jesus não está dizendo, se o sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada. Tem um ponto aí. Ele serve para alguma coisa. Não para aquilo que ele foi criado para ser. Mas para ser jogado fora e pisado pelos homens. E no primeiro momento, não parece que Jesus está dizendo que se você não serve para aquilo que eu te criei para ser, então eu descarto você. Não parece que é isso que Jesus está dizendo no primeiro momento quando a gente lê? Então, já que você não está servindo para aquilo que eu criei você para ser, então você também não presta para mais nada. E aí eu descarto você.
Será que é isso que Jesus está dizendo? Não. Porque aí não seria Jesus. E é por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, querendo entender. Pedindo para Jesus, me ajuda a entender o que você está querendo dizer. Ilumina o meu entendimento. Entendendo o contexto e a metáfora do sal, o que Jesus está querendo dizer aqui? O sal, quando perdia a sua composição, o seu sabor, de fato ele não servia mais para as funções principais. E agora ele servia, sabe para quê? Se eu tivesse um pedaço de terra e que eu quisesse destruir a vegetação daquele lugar, eu jogava exatamente esse sal. Esse sal. Sabor, sal. Lá. Eu jogava nesse lugar. Presta atenção aqui. Eu jogava nesse terreno esse sal sem sabor, sem cloreto de sódio, se eu quisesse matar a vegetação daquele lugar. Olha o que Jesus está dizendo. Não é eu descarto você. Se você perde o sabor, se você já não vive mais para aquilo que eu te criei para ser, então o que você causa é destruição por onde você passa. Em você e onde você estiver. Tudo passa a ter sinal de destruição no lugar de vida. Forte, né? Não é Jesus que está dizendo, eu descarto você. Você está dizendo, você está fazendo isso com você. Você faz isso com você. E por onde você passa, causa destruição. Mara, então como eu faço para saber se eu sou um sal de verdade? Se eu tenho ainda sabor? Se eu ainda estou cheio de cloreto de sódio? Se a minha caneta ainda está cheia de carga? Sem querer mudar a metáfora de Jesus. Jesus está falando de caneta, falando de sal. Mas, vocês entenderam? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre ser um verdadeiro sal, ser sal de verdade. O sal de verdade é puro. Olha o que Jesus vai dizer no início do versículo. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Eu fiquei encucada com isso aqui. Falei para vocês, eu estou lendo de novo. Comecei a ler novamente a Bíblia toda, a partir do livro de Mateus. E eu parei aqui e fiquei, como assim? Como que o sal perde o sabor? Usando a minha referência de sal hoje, você sabe como tira o sabor do sal que você usa na tua casa? Não dá. Mas não é sobre esse sal que Jesus está falando, que a gente conhece hoje, o sal refinado. Está falando de sal, ok, mas o sal utilizado dentro daquele contexto. E é possível ter aparência de sal e não ter sabor de sal. É possível parecer sal e não ser sal. Eu tive uma reunião com a equipe de líderes de célula lá em casa e a gente falou um pouco sobre isso, né? Quem estava lá. Eu falei que eu estava presa nesse texto, que eu fiquei ali agarrada nele para querer entender isso. E existem duas linhas de entendimento sobre isso em relação ao sal, dentro desse contexto. E uma delas é que naquele contexto da Palestina, naquele momento, o sal, ele vinha cheio de outros componentes. Não era o sal refinado, o sal utilizado, ele já vinha cheio de outros componentes. E junto da umidade, em contato com a umidade, porque não tinha um pote para guardar sal, ficava ali um monte de sal em algum lugar lá na casa. E em contato com a umidade, o que acontecia com esse sal? Ele perdia o seu componente principal, que é o cloreto de sódio. Parabéns, alunos. Cloreto de sódio. E só sobrava os outros componentes.
E ficava aquele pó branco que parece sal, mas sem sabor de sal. Perdia-se o sabor em contato com essa umidade. O cloreto de sódio ia embora e sobrava só o pó branco. Uma outra linha vai dizer que o que Jesus está fazendo aqui é dizer, é impossível o sal perder o sabor. Imagina se o sal perde o sabor. Independente das duas linhas de entendimento, elas chegam no mesmo lugar. É possível ter aparência de sal e não ser sal. É possível parecer de Jesus, crente, e não ser aquilo exatamente que se entende por um cristão. Vir à igreja não te torna sal. Ir para a célula toda semana não te torna sal. Ser salt não te torna sal. Puro. Lembra? Puro. Talvez aparência de sal você até tenha. Ora, eu venho para o culto. Ora, eu tenho a minha Bíblia de papel. Mas não leio a minha Bíblia de papel. Ela fica lá na minha casa guardada. E eu levo para a igreja só sexta-feira e domingo, quando eu lembro. Eu posso servir. Porque é incrível estar junto com os meus amigos. Eu entendo que é esse o meu lugar. E eu sirvo no Salt. E eu abro a porta toda sexta-feira para as pessoas. E eu sou super feliz e alegre e contente. E eu uso um crachá. E eu sirvo na mídia, faço até vídeo para dizer que a mídia é o melhor ministério de todos. Né? Porque eles levantaram a bola deles essa semana e eu falei, que é isso? É a mídia falando da própria mídia, não entendi. Enfim, cadê a líder da mídia? Você pode servir na transmissão. Cadê a galera da transmissão? Brabos, de um lado para o outro. Ainda assim, não ser sal. Não ser sal puro. Entende quando eu digo puro aqui? Porque é automático que a gente relacione puro a pureza, santidade. E sim, tem a ver com isso, mas não é só isso que significa ser um sal puro. Não tem uma relação direta com santidade e pureza, mas de integridade. Você é sal mesmo e cumpre o seu papel de ser sal? Sal puro tem a ver com integridade. Cloreto de sódio de verdade. Entende? Isso é o sal verdadeiro. Na essência, cloreto de sódio. Ou, de repente, em 5 minutos de conversa, quem está conversando com você não sabe se você é um cristão ou não. Bate aquela dúvida na pessoa? Ou talvez as suas conversas aqui sejam super alinhadas e depois daqui você fala só loucura com quem está conversando com você na tua escola, porque a conversa te leva para esse lugar. Ou no grupo de WhatsApp que você tem com os seus amigos, você vai para uma linha de conversa. Ou na sua casa, o seu comportamento não é de sal. Ou no seu condomínio, não te conhecem como sal. Na essência do que é ser sal. Cloreto de sódio. Puro. E aí, você não precisa concordar comigo. Isso é a Bíblia que está dizendo. Isso é a Bíblia. Segunda coisa que a gente aprende, que
fica de mão dada com essa primeira que a gente aprendeu, que a gente entendeu agora. Que um sal de verdade, um sal com gosto de sal, ele é puro. E um outro entendimento sobre ser de verdade sal, com gosto de sal, que está automaticamente ligado com a primeira. Ele não é visto, mas a sua presença é percebida. Olha o que Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra. Você consegue catar o sal da comida? Você consegue catar o tomate? Tem quem aqui é fresco com tomate, com cebola? Cheio de frescura. Cebola, um negócio, não tem um tempero que cata o verde, fica separando a comida. Você consegue até tirar isso, mas você consegue tirar o sal da sua comida? Separar o grãozinho de sal. Ai, tá muito salgado, peraí que eu vou tirar uns 5 grãozinhos de sal que vai ficar melhor. Dá pra fazer isso, gente? Não dá pra fazer isso, porque uma vez que o sal entra em contato com a comida, com o alimento, não dá mais pra enxergar ele. Mas você percebe que tem sal, sim ou não? Você já comeu uma comida sem sal? Você foi provar e falou: achei que tinha colocado sal. Eu que cozinho, vocês não sei se cozinham, acredito que não. Na verdade, vocês eu não cozinhava. Erradamente, cozinhem. Mas eu cozinho hoje. E aí, às vezes, já aconteceu, não é com frequência, mas já aconteceu de eu achar que coloquei sal e não tinha sal. E aí quando eu fui comer, não tem sal, que coisa estranha. Tem tempero, mas não tem sal. Ou uma coisa muito salgada, você já comeu? Fala, nossa, ruim também. Muito salgado. Porque mesmo que eu não consiga ver, o sal não passa desapercebido, meu amigo. Entendeu? Não tem como o sal não passa desapercebido. Não passa. Se não tem sal, tu vai sentir que não tem sal. Se tem sal demais, você vai sentir que tem sal demais. E quando tá comida bem temperadinha, comida do meu pai, da minha mãe, tá assistindo, fala, mãe, te amo, mas a comida do meu pai é mais gostosa que a comida da minha mãe. Comida bem temperadinha, na casa de vó, sua mãe, do seu pai, da pessoa aí, dos seus responsáveis. Temperadinha com sal, não faz uma diferença? O sal dá sabor. Ele é um componente que faz toda a diferença quando ele é utilizado corretamente. E lembra que Jesus não está falando aqui só sobre sabor, de trazer sabor para o alimento, para a comida, como a gente enxerga hoje. Ele também está falando de conservação, de purificação. Olha quanta coisa o sal significa. Mesmo que não seja visto, a sua presença é percebida. Você não precisa andar com uma placa e luzes fluorescentes dizendo sou crente na tua escola, no seu condomínio. O que você precisa é de postura de crente. O que você precisa é de postura de servo de Deus. O que você precisa é ser um cristão onde você estiver. Você sabe o que significa cristão? É isso. Cristão é um pequeno Cristo. Cristão não é um santo, não é um anjo. Cristão é um pequeno Cristo. E sabe, para você ser um pequeno Cristo, você tem que saber quem Ele é. Jesus é a essência do amor. As pessoas que te conhecem, elas veem amor de Jesus através da sua vida? Ou julgamento? Ou grosseria? Ou rispidez? Ou deboche? Jesus é a essência da bondade. Por onde você passa, as pessoas veem bondade nas suas ações.
Ou você não se importa com as pessoas que estão à sua volta? Ai, não estou com tempo para isso agora. Jesus é a própria verdade. Você fala a verdade. Você preza pela verdade. Você é alguém confiável. Que a pessoa pode sentar com você, acreditando que o que ela disser para você vai ficar ali. E que você vai ser voz de Deus para abençoar a vida daquela pessoa. Jesus era leal, manso. Será que na sua casa os seus pais podem dizer: ele é manso? Ou falta paciência com as pessoas que você mais convive? E com os de fora você está, arrasando na obediência. E dentro de casa, quebrando tudo. Uma das palavras que mais aparece no Novo Testamento sobre Jesus em relação às pessoas é compaixão. Jesus era compassivo. Jesus honrava. Olha quanta coisa. E a gente resume a uma palavra: santidade. Tudo isso aqui está dentro do mesmo lugar. Mas o que acaba acontecendo aqui, o que eu percebo, é que a gente resume santidade à pureza sexual. A pureza de comportamento lascivo ou não. E é tão mais profundo do que isso, gente. É tão mais completo do que isso, gente. Ora, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. E eu decorei esse texto, eu tinha a tua idade. E quando me faltava, já aconteceu algumas vezes, de eu imprimir e colar bem na parede: esse aqui são os frutos do Espírito. E toda vez que eu quiser pecar, eu vou olhar para isso aqui, para me lembrar que esse aqui é o meu alvo. Isso aqui precisa estar evidente nas minhas ações. Porque a gente quer tanto falar de Jesus. E esse é um dos maiores questionamentos, ou talvez a maior angústia. Eu não sei como falar de Jesus na minha escola, Mari. Eu acho que eu estou fazendo muito pouco. Eu não sei falar de Jesus para as pessoas, eu fico com vergonha. Seja Jesus. Comece sendo Jesus. Comece sendo Jesus onde você pisa. Começa fazendo a diferença, sendo que a sua presença gere uma mudança no ambiente. Transformação. Comece fazendo as pessoas perceberem algo diferente em você. O objetivo do sal não é ser visto, mas sim percebido. Entende a diferença dessas palavras? Entende o quanto elas estão distintas? Abrir a sua boca para falar de Jesus, se o seu comportamento não condiz com isso, é um choque. O verdadeiro sal transforma o ambiente, seja em conservação daquilo que é bom, seja em transformação, em purificação, que era para isso que o sal servia.
Ou, vocês já entenderam, caso ele não tenha o seu componente principal, destruição. Onde existe confusão, sal verdadeiro traz paz. Não é o que bota a lenha na fogueira, o que vai atiçar o grupo do WhatsApp. É o que vai dizer, calma aí, gente. Apazigua, conversa, direciona, ama. Deixa eu te dizer, você tem o que o mundo mais quer. Você tem tudo que o mundo anseia. O verdadeiro sal traz sabor. Precisa ser transformador andar com você. Sabe o que gerava tanto questionamento em Jesus, sobre Jesus, dos fariseus e publicanos? Por que eles questionavam tanto a postura de Jesus, que se aproximava dos pecadores? Porque para eles, o que precisava acontecer era a distância desse povo. Mas o que Jesus entendia é que ele, próximo desse povo, poderia transformar. Mas tu tá fazendo igual? Não tá dando para saber a diferença? Em vez de influenciar, tu tá sendo influenciado. Por último, primeira coisa, sal de verdade, que tem sabor de sal, é puro. Não é visto, mas a sua presença é percebida. E por último, só cumpre o seu propósito quando sai do saleiro. Só cumpre o seu propósito se ele estiver fora do saleiro. O que Jesus vai dizer, vocês são o sal do saleiro. O sal da terra. O sal da terra. Mais claro que isso, só desenhando. Mais claro que isso, só pedindo para Jesus desenhar. Precisa nem explicar muito para você entender. Qual é a sua função? O convite de Jesus vai ser sempre para fora. Para fora. Aqui tá todo mundo sal. Ó, que incrível! Você vai cumprir o seu propósito, o que de fato você nasceu para ser, fora do saleiro. Fora do saleiro. Sendo sal por onde você passar. Fazendo a diferença onde você pisar. Existe um mundo, uma sociedade perdida. Existe uma galera da sua escola que não tem o que você tem, que busca o que você já tem, que precisa do que você tem, da paz que você conheceu. A resposta que o mundo precisa é o que você tem. Só cumpre o propósito fora do saleiro. Só cumpre o propósito fora do saleiro. Queria chamar a sua atenção para uma coisa. A última delas, a gente vai orar. Jesus está ministrando um sermão. Essa é uma parte do sermão. Mateus 5, 6, 7.
Sermão do Monte. E essa é uma parte do sermão. Inicialmente, Jesus está falando com uma multidão. Sempre vai existir uma multidão. E Jesus entende que um passo a mais do compromisso não é para a multidão. Ele entendia que assumir esse compromisso, o custo de seguir de verdade, não era para a multidão. Uma boa parte daquelas pessoas eram só ouvintes, que achavam muito bonita a mensagem de Jesus. Em outros momentos eles até se assustavam, boa parte deles até se distanciou. Mas não assumiam compromisso nenhum. Nenhum compromisso. Era só ouvinte. Essa parte do sermão, Jesus está direcionando para os seus discípulos. Muda tudo. Por quê? Essa galera entendeu a sua responsabilidade. Aceitou o custo do discipulado. E entendeu que é aos pés de Jesus. Porque discípulo é isso. O lugar do discípulo é aos pés do seu mestre. Essa galera entendeu que aos pés do mestre eles conseguiriam dar conta do custo do discipulado. Porque ser sal de verdade, meu amigo, se não era fácil naquele tempo, hoje está difícil ainda mais. E Jesus nunca mentiu sobre isso. Jesus nunca mentiu sobre o quanto custoso seria. E Ele também vai dizer que é uma escolha. E vocês vão me deixar também? Porque a multidão já foi. Pedro vai dizer, para onde? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Alguém que já entendeu que aos pés do mestre é possível. Entende a diferença dessa conversa? Sempre vai existir aqueles que escolhem estar aos pés do mestre e assumir a responsabilidade, mesmo entendendo, Jesus, eu não consigo sozinho. Eu reconheço que estou sendo um sal sem sabor, mas aos seus pés eu consigo encontrar sabor. Sabe como restaurar o sabor? Talvez você ouvindo isso, você percebeu, nossa, tô perdendo o cloreto de sódio. A carga da minha caneta tá acabando. Volta para os pés de Jesus. Ei, você é discípulo ou multidão? Ei, a presença de Jesus é só mais uma coisa legal que você aprendeu a viver com ela, ou é algo transformador? Não se iluda, você não vai restaurar o sabor do seu sal, sei lá. Você não vai restaurar o seu sabor, melhorei, sozinho. Ele está direcionando essa fala aos discípulos. Aos pés de Jesus é possível. Fique em pé no seu lugar. E existe algo de muito poderoso para a igreja de Cristo nesse texto. Um lembrete diário. Vocês são sal. Vocês são sal da terra. Vocês são sal da terra. Sal de verdade.
Essa é a expectativa de Deus. Quando Ele olha para nós, Ele pensa: ei, base, vocês são sal da terra. Sal dessa terra que se chama Niterói. Vocês são o sal no Salesiano, o sal no Abel, o sal no Pense, o sal e sei lá, pensa aí o nome da tua escola, pensa aí o nome do teu bairro, pensa aí no nome da sua rua. Vocês são sal. Vocês são sal lá na sua família de gente que ainda não conhece Jesus. Vocês são sal. E o que Ele quer é restaurar o sabor. Se você veio hoje a esse lugar e depois dessa ministração você percebeu: nossa, Mari, cara, faz tempo que eu perdi o sabor, ou que eu estou perdendo. Mari, eu sinto que eu estou perdendo o sabor. Eu sinto que aos poucos, em contato com a umidade, o cloreto de sódio está indo embora. Eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Eu já não queimo mais como antes. Eu já não sou mais apaixonado como eu era antes. Ei! Aos pés do Mestre existe restauração. Aos pés de Jesus existe restauração do sabor. Enquanto o louvor toca, você tem liberdade para sair do seu lugar e se render no altar e dizer: Senhor, restaura o meu sabor. Restaura o meu sabor, restaura o meu desejo, restaura a paixão do meu coração, restaura, Senhor. Seja livre, feche os seus olhos e enquanto o louvor toca, é a sua resposta. E quando eu digo enquanto o louvor toca, você não precisa cantar se você não quiser. O que você precisa fazer agora é responder àquilo que você ouviu hoje. É dar uma resposta em ação. E o simples fato de sair do seu lugar e se render no altar é uma ação como quem diz: Deus, eu preciso de você. Deus, eu preciso estar aos seus pés. Restaura o sabor. Espírito de Deus, faz aquilo que você é capaz de fazer, Jesus. Continua ministrando aqui nesse lugar, Deus. Restaura-nos nessa noite, Jesus. Restaura-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja livre. Você não precisa esperar o louvor começar a cantar para sair do seu lugar. Se o Senhor ministrou no seu coração nessa noite, não hesite, se movimente de alguma forma aí no seu lugar, ouvindo ao altar. Agora não saia daqui sendo o mesmo sal que você entrou sendo. Não saia daqui sendo o mesmo sal de sempre.